Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, que fala sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em receber a denúncia e dar início à ação penal contra Jair Bolsonaro e os seus cúmplices. Escutamos também a companheira Amani Said, palestina, que fala sobre a situação nesse momento, sobre o retorno dos ataques de Israel contra Gaza, contra o povo palestino e a retomada do genocídio. E ouvimos ainda um informe do resultado da eleição do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí. O companheiro João Meirelles fala da vitória da chapa da Juventude do PT. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando de guerra. Pois é, foram retomadas as ofensivas e os ataques da Ucrânia e da Rússia no conflito que estava há alguns dias e semanas parcialmente em suspenso. Como nós podemos acompanhar, tinha ocorrido um breve interstício no conflito diretamente, mas que nesses últimos dias foi retomado com toda intensidade. Naquela região, portanto, mais uma vez se agravam os ataques, se avolumam as ameaças e, neste momento, com uma participação ainda mais direta por parte do governo dos Estados Unidos, ou seja, de Trump. O governo que começou atacando os imigrantes, atacando e mais uma vez ameaçando os diversos organismos internacionais, nesse momento assume protagonismo nos conflitos armados. Este é um deles. O outro é a retomada dos ataques criminosos de Israel contra a faixa de Gaza, contra o povo palestino, com o patrocínio, apoio e incentivo do governo de Donald Trump. O fato é que a gente vai terminando esse mês de março com uma retomada e um crescimento dos conflitos em várias regiões do mundo, com o patrocínio e apoio direto do governo dos Estados Unidos. O ano 2025 é marcado, nesse momento, por uma grande tentativa por parte do governo dos Estados Unidos de ampliar o conflito. É um governo voltado para a guerra, para o assassínio, para a morte e para a perseguição daqueles que defendem a paz. Muita atenção, porque os próximos dias merecem o nosso acompanhamento muito atento e muito cuidadoso. Afinal de contas, o que soa nos Estados Unidos, ressoa aqui no Brasil. E mesmo que essa semana, como a gente vai escutar agora, nós temos tido uma vitória importante com a aceitação por parte do Supremo Tribunal Federal da denúncia que torna réu Bolsonaro e seus cúmplices, nós vimos o anúncio por parte do Eduardo Bolsonaro que este não retorna ao Brasil, mas vai ficar por lá, vai ficar ao lado do Trump, ajudando e tentando conseguir apoio para que reorganizem as suas forças para continuar atacando o Brasil, o governo Lula, as forças democráticas e populares. Portanto, reforço, muita atenção e acompanhemos com cuidado o desenrolar nos próximos dias e nas próximas semanas. Agora, por falar em Bolsonaro, agora réu, junto com os seus cúmplices, nós também temos que lembrar que na próxima semana nós temos uma data muito, mas muito importante, que é o 31 de março e o 1º de abril, data que marca o golpe de Estado aqui no Brasil de 1964, um golpe militar que impôs uma ditadura por 20 anos no nosso país. Para falar da condenação de Bolsonaro, para falar sobre a aceitação da denúncia que tornou Bolsonaro réu e o aniversário do golpe, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Então, Patrick, é de grande importância a decisão adotada pela turma do Supremo Tribunal Federal, que converteu em réus o Cavernícola e 7 de seus comparsas.
Evidente, o melhor ainda está por vir. A condenação e o encarceramento dessa quadrilha, não só dos 8, mas de todos aqueles que se envolveram na trama golpista. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente fique de guarda alta. Guarda alta, em primeiro lugar, porque no próprio STF, no chamado mundo jurídico em geral, haverá pressões no sentido de passar o pano nesse pessoal. Notem que, logo em seguida à conversão deles em réus, o PGR tomou medidas que facilitam a vida do cavernícola no que diz respeito ao tema da falsificação do cartão de vacina dele. A gente deve ficar de guarda alta também porque tramita no Congresso Nacional um projeto de anistia que, evidentemente, tem como alvo não nenhuma senhora de batom. O alvo, o objetivo desse projeto de anistia é o cavernícola. Aliás, é importante lembrar que eles se inspiram na autoanistia de 79. Em 79, quando se esperava a anistia daqueles que haviam legitimamente lutado contra a ditadura, os militares fizeram aprovar um projeto de anistia para eles. E era uma anistia preventiva, ou seja, era uma anistia que cobria preventivamente aqueles que haviam cometido crimes à luz da legislação da própria ditadura. Gente que havia torturado, gente que havia assassinado, gente que havia violentado, gente que havia desaparecido cadáveres, gente que havia feito obstrução de justiça. Tudo isso era ilegal à luz da legislação da ditadura, mas foi cometido por gente do Estado brasileiro, a começar do senhor Geisel, do senhor Figueiredo, do senhor Médici, Costa e Silva, Castelo Branco, todos os generais presidentes, até o último cara lá embaixo, no chamado porão. Essa turma toda deveria ter sido convertida em réu, julgada, condenada e cumprido pena, mas não aconteceu nada disso. E um dos motivos pelos quais não aconteceu nada disso foi aquela lei de autoanistia que serviu para que eles fugissem de prestar contas do que haviam feito. Então, o cavernícola se baseia nesse precedente. Ele quer uma anistia prévia, ele quer uma anistia que o livre de ser submetido a julgamento. Bom, então a gente deve ficar de guarda alta também contra esse movimento em favor da anistia. E a gente deve ficar de guarda alta, igualmente, contra os democratas de ocasião, né? Muita gente que participou do golpe de 2016 está agora fazendo discursos e tomando medidas aparentemente a favor das liberdades democráticas, mas não vamos nos iludir. No fundo, o que está ocorrendo é um ajuste de contas entre dois setores da direita. Todos eles participaram do golpe de 2016. Mas, depois que o golpe teve êxito, eles entraram em choque crescente, a tal ponto que, durante o governo do Cavernícola, um dos alvos principais dele, além da esquerda, além do PT, eram a Globo, o STF. Isso era disputa entre eles. E agora esse julgamento faz parte também dessa disputa. Óbvio que nós temos interesse, nós apoiamos a condenação do Cavernícola e de seus comparsas, mas não vamos nos iludir acerca dos reais compromissos democráticos da outra banda da direita. Sempre são democratas de ocasião. Por isso é muito importante que no dia 31 de março e 1º de abril, a esquerda brasileira faça atividades, manifestações, mobilizações próprias, que coloquem em pauta a defesa das liberdades democráticas do ponto de vista da classe trabalhadora, o que implica, entre outras coisas, no combate às políticas neoliberais que são comuns às duas direitas. Tanto a extrema-direita quanto a direita gourmet são neoliberais e, portanto, ameaçam a democracia real,
ameaçam as condições de vida do povo brasileiro. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E pessoal, a gente começou a edição de hoje aqui do podcast falando sobre guerra, sobre a retomada dos conflitos, mas particularmente dos ataques criminosos do Estado de Israel contra o povo palestino. A gente vai escutar agora a companheira Amani Said, que é de origem palestina, mora aqui no Brasil, no Paraná, e mandou um áudio para a gente aqui no podcast falando um pouco sobre a sua percepção da situação nesse momento. Ou seja, de como que ela percebe o conflito, de como que ela enxerga o que está acontecendo nesse momento, de uma perspectiva muito particular, uma companheira de origem palestina. É a Amani Said, que a gente escuta a partir de agora. Oi, boa tarde. Meu nome é Amani Anwar Said. Eu sou palestina e advogada. Moro em Arapongas, norte do Paraná. Sou mãe de 4 palestinos e hoje estamos no dia 539 do genocídio em Gaza. Desde o dia 7 de outubro de 2023, Israel diz exercer seu direito de defesa após ataques pelo grupo conhecido como Hamas. Recentemente, depois de vários dias de ataque, houve um cessar-fogo onde foram libertados alguns reféns judeus e também quase 2.000 reféns palestinos. Faz um pouco mais de uma semana, o Estado de Israel retomou os ataques de forma incessante. Conhecidos da Palestina e que estão vivenciando essa guerra já dizem que os novos ataques eles estão praticamente 10 vezes piores do que vinham acontecendo antes do cessar-fogo. Hoje, nós já temos quase 2,7% da população palestina dizimada. Uma criança é morta a cada hora na faixa de Gaza. Isso diz a agência da ONU. Já se estima a morte de mais de 18.000 crianças. Além deste número, 4.000 crianças estão desaparecidas entre os escombros. Também já vemos mais de 7.000 crianças feridas, mutiladas, sofreram amputações de um ou mais membros. Nós hoje visualizamos diversos vídeos, pois também a gente precisa entender que estamos assistindo de camarote, infelizmente, sentados no nosso sofá, vendo um genocídio acontecendo na Palestina. Nós vemos os vídeos e todos os relatos do que vem acontecendo e percebemos que toda a população palestina vem lidando com estresse pós-traumático. As crianças tremem da cabeça aos pés no menor barulho de onde estão. A gente precisa entender que 13.000 mulheres foram assassinadas. A gente já tem quase 1.000 mulheres desaparecidas também no meio dos escombros. Desse número, 1.000 delas estavam grávidas. Então a gente pode entender que há um duplo extermínio. Todos os hospitais de Gaza já foram atacados. Alguns foram destruídos parcialmente ou totalmente. As manchetes já denominam que o ataque é deliberado em hospitais em Gaza e tem sido considerado uma tendência sádica que destaca a normalização de crimes de guerra em um sistema internacional cada vez mais indiferente ao sofrimento palestino. 1.068 médicos foram mortos, alguns sequestrados e torturados. Alguns deles, de tanta tortura, vieram a óbito. Gaza, hoje, é a maior prisão a céu aberto do mundo. Esse é o primeiro genocídio televisionado da história. A faixa de Gaza é um território com 41 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Ele fica entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. Nesse pequeno território, menor do que a cidade satélite de Brasília, moram cerca de 2,3 milhões de pessoas. É considerada a maior densidade populacional do mundo. O território enfrenta um longo histórico de cercos, ocupações, que começaram desde a ocupação do Estado de Israel, em 1948. Pasmem, mesmo após ataques teleguiados incessantes à faixa de Gaza,
Precisamos lembrar que, desde o início da guerra, não se entra na região alimentos, água potável, combustível que seria utilizado para os geradores. Além de que os palestinos vivem fugindo dos ataques e, além disso, precisam lidar com a fome. Hoje, já vemos histórias de crianças comendo terra para enganar o seu estômago. As pessoas da região estão aprendendo a dessalinizar a água do mar, mas elas ainda se encontram de forma precária, trazendo inúmeras doenças a toda a população que a ingere. Uma notícia que foi dada ontem, dia 27 de março, a mais alta corte israelense rejeitou, nesta quinta-feira, por unanimidade, uma petição da ONU para permitir a entrada de ajuda humanitária a Gaza. Por que eu digo isso? Meus amigos, desde o início da guerra, nós vemos crianças morrendo de fome, pessoas morrendo de fome. Vemos pessoas com necessidades especiais não tendo acesso ao básico da saúde. Os remédios, eles não sabem mais nem o que é isso. Faz muito tempo que não entra. Muitas pessoas já morreram por falta de acesso ao básico, à água, à comida. Vemos com frequência quando eles enviam um pouco de farinha de trigo para que eles possam pelo menos se alimentar do pão, porque ainda é dos únicos alimentos que ainda estão produzidos e que, por ser um baixo custo e apenas água com a farinha, ainda assim, quando eles levam o caminhão de farinha, eles ficam esperando, os militares esperam para que a população venha buscar, para que matando os primeiros que vêm coletar a farinha ser entregue da ajuda. Vemos também várias pessoas tentando levar o básico para eles. A comunidade brasileira, a comunidade de vários países enviaram ajuda humanitária, mas toda a ajuda é impedida de entrar já no corredor humanitário. Ali vemos também inúmeros ataques, onde diversos desses caminhões de ajuda que nós enviamos foram dizimados e nem chegaram à população. Nós vemos inúmeras ilegalidades. A ONU, quando consegue fazer uma votação para que cesse o fogo, para que possa entrar ajuda humanitária, não consegue, porque o voto majoritário é dos Estados Unidos e eles estão do lado de Israel. Há muitos anos, as instituições internacionais como a ONU, Human Rights Watch, o Tribunal Penal Internacional, denunciam as práticas de políticas discriminatórias de apartheid que vinham sendo perpetradas há anos no estado da Palestina. As ocupações do território antes da guerra já se estavam em mais de 90% do território palestino. O povo palestino já implorava há muito tempo sobre o seu direito de retorno às suas terras, de ter o Estado da Palestina reconhecido, seu governo implantado, uma moeda para chamar de sua, que fechassem os assentamentos, acabassem com as invasões e as tomadas de território que eram frequentes. Ou seja, os palestinos só queriam voltar a ser palestinos. Hoje, os palestinos estão finalizando o mês de Ramadã. E logo quando esse que é o mês mais sagrado para o palestino, eles não têm acesso ao alimento para poder quebrar o jejum. Isso é muito triste de se ver, é muito triste de saber que está acontecendo com a minha família do outro lado. E que nós estamos aqui de mãos atadas, sem poder ajudar. Eu sempre soube que eu não teria esperança de um dia ir para lá. Meu sobrenome não permite. Eu sou árabe. Meu nome é árabe. Como que eu vou conseguir ir para a Palestina com tantas e tantas limitações que qualquer pessoa que mora lá tem? Hoje, o que eu posso dizer é que existem duas Amanes, uma anterior à guerra e outra depois do dia 7 de outubro. Eu, de verdade, acreditava que o mundo estava caminhando para um mundo melhor. Hoje, eu dou graças a Deus por conhecer pessoas boas, mas a sociedade em si ainda me entristece. Eu, desde pequena, desde quando comecei a estudar sobre guerra, holocausto, eu sempre me perguntei como que a população do mundo deixou isso acontecer. Hoje eu digo para vocês, eu tenho a minha resposta. Não só pelos judeus, ou os que tenham contribuído de alguma forma com as atrocidades que foram cometidas contra eles,
Embora a gente sabe e merece agradecimento às pessoas boas, que também se entende que muitos judeus estão nas ruas se manifestando para o fim da guerra. Mas a gente ainda vê muitos e muitos judeus a favor do que vem acontecendo. Obrigado, companheira. Toda a solidariedade, todo o apoio à luta e à causa do povo palestino, pelo fim do genocídio e pela condenação dos criminosos responsáveis por este genocídio. E, gente, a gente vai agora falar de um assunto que está quentíssimo. Acabou de acontecer. Os companheiros e companheiras que estão no estado do Piauí, militantes do movimento estudantil, compartilham conosco uma ótima notícia. Houve eleição no Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí, o DCE da UFP. E a chapa vitoriosa é composta por estudantes, militantes, filiados ao Partido dos Trabalhadores, uma chapa da juventude do PT. E é para falar um pouquinho dessa boa notícia que a gente escuta agora o companheiro João Meirelles. Boa tarde, quem fala aqui é o João, passando aqui para deixar um recado que a gente acaba de ganhar, o DCE da UFP junto, certo? Numa união histórica que vinha se dificultando por conta da nossa não adesão a um campo com a UJS, e eles dessas vezes decidiram não ir com a UJS, que puxou o Rua para formar a chapa 1, que foi nossa principal concorrente nessa eleição. E a gente mostrou a força do PT, a força de nossas bases, a política petista, que é de passar de sala em sala, conversando com os estudantes, falando sobre o problema das universidades, falando sobre os problemas reais dos centros, sem demagogia, sendo curto e direto e sendo uma chapa de oposição a essas gestões que vinham já se prolongando há 10 anos no comando do DCE da UFP, né? Então, uma vitória histórica, passando um informe rápido. Nós tivemos aí mais de 500 votos de diferença, num processo conturbado, difícil, muito militante da UJS de fora, muito militante do Rua e do Afronte de fora aqui. E nós, só com a força dos estudantes piauienses, conseguimos ter presença em todas as urnas, vencer na maioria das urnas e garantir a vitória do campo popular. Certo? É isso, companheiro. Boa tarde aqui, vou comemorar aqui com o pessoal. Valeu, João. Obrigado, companheiro. Parabéns pela vitória. Muita luta, afinal de contas, são tempos que exigem linha política justa, capacidade de organização e mobilização, que certamente os companheiros do DCE terão. Parabéns. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Lembrando que no nosso outro programa, aquele antivírus que tem edições no meio da semana, nas terças-feiras, com Walter Poma e Natália Sena, nós tratamos especificamente nas próximas edições sobre o processo de eleições diretas, o PED. Então também siga e acompanhe no Spotify ou no seu agregador preferido. A gente se encontra em breve, saudações petistas e até mais.